Olá, a indústria está on. Eu sou Sandra Pecém e trago para você nesse podcast todos os assuntos do mundo do trabalho, da carreira, tudo que você pode fazer para desenvolver o seu lado profissional, o seu lado pessoal também, porque aqui todas as novidades do SESI, do Senai, do IEL, da FIEG, você acompanha aqui. Hoje, uma novidade para lá de especial. A gente está recebendo assim com muita alegria a Elisa Laura Teixeira de Alencar Nascimento. O nome é comprido mesmo, nome de rainha, e ela merece porque é uma integrante da equipe de robótica Alpha Storm. Ela tem 16 anos e você, se ainda não ouviu falar, vai ouvir falar hoje do Dean List. Ela foi uma das finalistas do Dean List. Tudo bem, Elisa? Prazer em recebê-la. Tudo bem, sim, muito prazer estar aqui hoje. É uma honra muito grande poder compartilhar com vocês um pouquinho do meu mundo na robótica e do prêmio que eu recebi, o Jeans List. A honra é toda nossa, a honra também do diretor da unidade onde a Elisa estuda, o Volney César Magedan, diretor da unidade SESI Senai de Aparecida de Goiânia. Tudo bem, Volney? Com certeza, Sandra, é uma honra estar aqui com você, estar aqui com a Elisa, mostrar um pouco do projeto, do que a gente fez durante esse ano, 2024, 2025, com esse time da Alpha Storm. Que coisa boa! Vamos saber dessas novidades, de tudo isso que a robótica tem proporcionado para a Elisa e para tantos outros alunos da rede SESI. Daqui a pouquinho é só rodar a vinheta. Olá, eu sou Sandra Pecém e este é o podcast A Indústria Tá On, o podcast do mundo do trabalho. Hoje nós vamos falar do mundo do trabalho lá do iniciozinho da carreira. Nós vamos conversar com a Elisa Laura Teixeira de Alencar Nascimento, ela que tem 16 anos e é integrante da equipe de robótica Alpha Storm, vencedora do prêmio Dean List. Elisa, eu queria que você começasse contando para a gente que prêmio é esse. O Jeans List Award, ele é um prêmio da FIRST, né, da organização que a gente participa como equipe de robótica, e diferente da maioria dos prêmios, que são prêmios de equipe, né, prêmios de grupo, o Jeans List é um prêmio individual. Então, ele é um prêmio que um mentor ou um técnico da equipe indica um aluno competidor para concorrer para ele. O Jeans List, ele honra líderes estudantis e alunos que disseminam a missão FIRST. Então, além de competirem, eles agem como inspiração para os demais competidores e para os competidores de outras equipes também, no geral. E como que foi para você vencer esse prêmio? Eu gosto de pensar no prêmio como a realização de um sonho de criança, assim, é um sonho quase de conto de fada. Na época, foi uma surpresa muito grande. Acho que o primeiro prêmio que eu recebi mesmo foi saber que eu tinha sido indicada, porque dentro da robótica é uma honra muito grande ser indicada a um Jeans List. E quando eu ganhei, eu fiquei incrédula, assim, não acreditei. Foi uma honra muito grande, porque traz um reconhecimento não só para mim, para as atitudes que eu tive, para as ações que eu desenvolvi, mas para todo mundo que me apoiou durante o processo. Então, os meus técnicos, o técnico que eu tive a primeira vez, o meu primeiro técnico foi o Paulo Ricardo, ele foi meu técnico de FLL, então me apoiou muito durante a minha trajetória. O Guilherme também, que é meu técnico atualmente na FRC, que assim, foi um dos principais na época que eu fui indicada ao Jeans List, foi quem me escolheu. A minha mentora, a Laura, que redigiu a minha redação de indicação, o diretor da unidade, o pessoal do SESI no geral. Eu lembro que na época eles passavam no pitch da equipe, e aí os técnicos já me apresentavam. Essa aqui é a Elisa, ela é a nossa Jeans List de Goiás. E aí todo mundo já me parabenizava como se eu já tivesse ganho. E aí quando o prêmio veio, realmente foi uma vitória conjunta, né? Todo mundo vibrou, todo mundo ficou feliz, foi uma honra coletiva. Eu acho que essa é a melhor parte, a gente poder trazer reconhecimento para um esforço que é coletivo, não é só meu. Essa é a parte legal, a gente poder compartilhar. Essa é a parte legal, Volney, e para você, diretor dessa escola, que já tem essa campeã, essa e outros campeões também. Exato, né? A gente entrou há 2 anos na FRC, uma modalidade nova que a gente está começando a participar. A gente tem um histórico de FLL, onde a Elisa
começou a sua jornada dentro da robótica na nossa escola. FLL, First Legal League, e FRC? É First Robotica Competition, né? Então é um robô maior, é um robô que não é mais Lego, é um robô que tem baterias grandes, motores, rodas, pesa 50 quilos, aplica já engenharia, aplica conhecimento técnico e os soft skills que eles desenvolveram lá na FLL, eles trazem também para a FRC, ele aplica. Então para a escola também foi um prêmio que a gente comemorou muito juntos lá em Brasília, nesse reconhecimento, porque ter uma competidora no nível que a Elisa atingiu de referência nacional dentro de uma competição é muito bacana, né? E saber que isso contagia toda a escola, não fica só limitada ao time de robótica. A Elisa circula na escola, se comunica com todo mundo, então mostra para todo mundo que é possível, né? Sair de uma cidade como Aparecida e estar lá em Houston, né? Representando o Brasil no campeonato de robótica. Elisa, agora eu queria que você falasse de que forma que a robótica transformou sua vida, não foi só com esse prêmio, né, de que forma que você se transformou com a robótica? Eu acredito que eu tinha um problema que a maioria dos jovens tem atualmente, né, então eu era muito tímida, muito pouco comunicativa, e eu era muito criativa e não tinha lugar para extravasar essa criatividade. Então, quando eu entrei para a robótica, foi um divisor de águas na minha vida. Eu aprendi a não só me comunicar, a falar, mas também a entender que os projetos, as ideias que a gente tem, independente da idade, se elas são ideias boas, ideias que beneficiam a comunidade, elas devem sim ser ouvidas e elas têm o poder de mudar o mundo. Então, muito antes de ser indicada, muito antes de conseguir o prêmio, eu já tinha, mudado pela robótica. Então eu lembro que quando eu fui fazer a entrevista, eu descobri muito pouco antes da entrevista, então eu nem tinha me preparado. Eu lembro que eu mandei uma mensagem para minha mentora, que escreveu a redação, e falei: "Nossa, Laura, eu não preciso nem ganhar, eu só queria dar a entrevista, eu queria falar, porque o que aconteceu na minha vida é algo que eu queria que pudesse acontecer com a vida de todo mundo, que todo mundo pudesse ser ouvido, que todo mundo pudesse ter um espaço confortável, um espaço acolhedor para aquecer, para se desenvolver não só habilidades comunicativas, mas habilidades no geral, porque é isso que a gente faz na robótica, a gente desenvolve todas as habilidades que você pode imaginar. Eu tenho conhecimentos que eu converso com colegas de sala que infelizmente eu percebo que eles não têm, por não poderem fazer parte da equipe. Então, é um conto de fadas da vida real, é a gente ser super-herói com 16, 15, 14 anos. Então, ser super-herói não é coisa de desenho animado. Quando a gente entra na robótica, ser super-herói é realidade, porque a gente consegue mudar a nossa comunidade, mudar o mundo. E inspirar Hum. outros jovens da sua idade, né. Você acha que as escolas SESI, de uma forma geral, que incentivam a robótica que você aprende ali dentro, ela é uma robótica transformadora? Sim, e é algo que eu vejo quase que exclusivamente nas escolas SESI. Eu estudei em outros colégios durante a vida, principalmente quando era mais novinha, então acho que é um diferencial que a gente percebe. Muitas escolas, elas são, escolas preparatórias, então te preparam para o Enem, mas não te preparam nem para a vida, nem para lidar com a adolescência. Então, no SESI eu tenho um apoio para aprender muito mais do que matemática e português, muito mais do que o suficiente para eu ir tirar uma boa nota no Enem e depois seguir a vida. Ali eu aprendo a ser uma adulta funcional e ser uma adulta que pensa na comunidade. Então, dentro do SESI eu criei concepções que eu não tinha criado antes estudando em outros colégios. Eu comecei a ver o mundo ao meu redor de uma maneira diferente e naturalmente. Não foi algo que eu fui pressionada a fazer. Eu não precisava competir na robótica para ganhar um jeans lixo. Eu não era obrigada a competir para ganhar um super prêmio. Não, eu estava ali para aprender e para mudar a minha comunidade e mudar dentro de mim. Foi o que aconteceu e eu acho que o que veio depois, o prêmio que a equipe ganhou, foi consequência. Que a gente tinha que aprender, aprendeu e muito bem, e a gente se orgulha muito disso. Que bom.
Parabéns, parabéns mesmo. Ivone, eu queria que você falasse um pouquinho desses diferenciais, de toda essa metodologia que é oferecida ali na Escola SESI e que proporciona desenvolvimentos como esse da Elisa. Então, o SESI tem nas suas metodologias de ensino a robótica. A robótica é uma das ferramentas, né? Nós trabalhamos dentro da metodologia STEAM, nós temos os espaços makers, né? Toda a tecnologia disponível para usar como ferramenta da educação. Desenvolver os conteúdos obrigatórios, sim, os propedêuticos que estão na nossa grade curricular, mas também a gente trabalha muito os soft skills, muito esse trabalho em equipe, a relação de pessoas, a liderança, o uso da tecnologia nas soluções de problemas do dia a dia, né? Então, a Elisa está trazendo para a gente aqui, a Elisa é uma das referências hoje da nossa escola, que mostra o que a gente conseguiu construir com alguns jovens dentro de uma competição. Mas nós temos outros alunos que têm tantas outras competências similares, obviamente não destacados pela competição, porque a competição se restringe a um número pequeno de alunos da escola, né? Mas esses outros alunos também se destacam em outros momentos. Então, você ouvir da Elisa que ela entrou na escola tímida, com muita criatividade, com pensamentos que queria colocar para fora, para transformar a comunidade dela, e ver ela hoje, junto com colegas, numa Câmara de Vereadores, defendendo um projeto de lei escrito por eles, estruturado por eles, e aprovando o projeto de lei no município. Eu acho que isso nos consagra, nos deixa orgulhosos, né, e muito conscientes do que nós estamos caminhando no papel correto, formando jovens, formando adolescentes para uma comunidade que a gente espera aí na frente melhor do que hoje. Transformar o mundo, né? Transformar o mundo. E Elisa, além de entrar na Câmara de Vereadores, de aprovar projeto de lei, você ainda vai participar de um documentário da Netflix? Sim, a gente fez a gravação recentemente. Ainda não tem previsão de estreia, mas é um documentário sobre uma pauta que a gente tem muito em alta atualmente, que é uma problemática muito grande, mas que ainda tem uma visibilidade muito pequena, que é o descarte indevido de resíduos eletrônicos. Os resíduos eletrônicos, eles são resíduos tóxicos, então, quase que por obrigatoriedade, eles deveriam ser descartados de uma maneira diferente para evitar a menor quantidade de danos possíveis ao meio ambiente, e o que a gente percebe que não acontece com frequência. Na nossa cidade mesmo, a gente fala de uma cidade de mais de 500.000 de habitantes que não tinha legislação para o descarte devido de resíduos eletrônicos. E é o que se repete não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Então vai ser um documentário que vai sair sobre essa questão do impacto dos resíduos eletrônicos, iniciativas para minimizar os impactos dos resíduos eletrônicos no mundo, e é uma honra enorme. Eu acho, Sandra, que esse tema ele é tão bacana e tão importante, tão atual, que esses meninos identificaram dentro do laboratório, durante a construção dos seus protótipos de robótica da competição FRC, eles começaram a perceber a geração de lixo eletrônico e em determinado momento, né, tentaram dar o descarte correto e não encontraram como fazer isso na nossa cidade. Então, como descartar aquele lixo que eles estavam gerando de forma correta, eticamente sustentável? E foram identificar, não tem legislação, não tem ponto de coleta, não. E aí a gente começa a pesquisar. O lixo eletrônico ele não é um lixo. Ele é uma matéria-prima para outros projetos. Ali dentro nós temos metais todos que foram retirados da natureza através de minérios, foram minerados, foram processados, estão prontos, ligas prontas, como estanho, cobre que tem ali dentro dos componentes, silício, manganês, diversos outros componentes que nós temos ali dentro, e ele, de certa forma, é descartado como lixo. Ele não é lixo, aquilo nunca foi lixo. É um patrimônio, é um bem que a gente tem um valor enorme agregado e que tem que dar destino, tem que ter uma indústria. Nós temos que ajudar a desenvolver essa logística reversa para trazer valor para a sociedade e, claro, a sustentabilidade do meio ambiente vai estar vinculada diretamente a isso, né? O que eu acho legal, o que eu acho mais interessante das escolas SESI é que os alunos aprendem a identificar problemas reais e apresentar soluções para esses problemas. Então, assim, a matemática, o português, a geografia, fica tudo muito mais claro, né? Não é só aquilo que está restrito aos livros, né? Vocês vivenciam todo esse conteúdo. Então, não tem como não falar que você está preparada para o Enem, né, Elisa? Sim, quando a gente vai desenvolver um projeto na robótica,
principalmente quando, por exemplo, chegam competidores novos da equipe, a gente precisa explicar como que a gente resolve um problema, como que a gente cria um projeto social, por exemplo, a gente usa a didática da redação do Enem. Você tem uma problemática, ok, a gente tem a problemática. Quem é que vai solucionar? Como é que a gente vai solucionar? Por que que a gente vai solucionar? E assim a gente se prepara na prática para o Enem, para os demais vestibulares. E é muito engraçado como a gente consegue transformar até mesmo o que a gente vê na teoria em prática. A questão desse projeto mesmo do descarte de resíduos eletrônicos, ele veio quando a gente estava fazendo passe. Então tinha uma questão dentro do passe sobre TIVG, que é a legislação paulista de resíduos eletrônicos, e aí depois dessa prova a gente foi treinar no contraturno, percebeu o tanto de resíduos eletrônicos que a gente tinha dentro da oficina, e aí, então vamos descartar. Na prova falava que tinha que descartar diferente, então vamos descartar. E não existia como descartar, não existia ponto de coleta. Então, a partir disso, a gente desenvolveu um projeto que tomou uma proporção municipal. É uma cidade, são mais de 500 mil de habitantes, que agora tem uma legislação que os beneficia, que os tira de um problema de saúde pública, né, que é a contaminação por resíduos eletrônicos tóxicos, e os coloca em uma posição mais elevada no ranking da sustentabilidade, que é algo que a gente precisa pensar atualmente. E que pode servir de exemplo para outras cidades do estado, do país, enfim, são iniciativas de vivência, né, Vonley? Exatamente, porque esses meninos, o time de robótica viveu nesse período da competição, nos estudos, na pesquisa, né, indo em campo, indo nos bairros, indo na prefeitura, tentando encontrar solução para os problemas que eles identificaram. Acho que isso não tem preço, né, é um conhecimento, é uma riqueza que a gente está entregando para a sociedade local, que certamente ela vai estar diferente a partir de que esses meninos coloquem em prática tudo que estudaram e desenvolveram, né. O SESI oportuniza esse momento de desenvolvimento dentro da sua metodologia, tem todos os professores dando suporte, mas a própria competição desenvolve muito eles, e estar fora do Brasil, né, como a Elisa pôde estar em Houston, esses meninos que se classificam, que vão para etapas mundiais, né, para outros países. Eu acho que essa cultura, essa transição, sair do Brasil, enxergar o mundo lá fora também diferente, é outro ganho espetacular. Trazer essas informações para dentro das salas, para dentro da escola, dos muros da escola, transformam vidas. Talvez a gente nem consiga dimensionar o quanto, mas que transforma, eu tenho certeza que transforma. E a Elisa vai poder contar como é que foi lá em Houston e o que voltou de Houston. Como que foi, Elisa? Pode contar. Foi uma experiência maravilhosa, assim. Eu tive contato com culturas do mundo todo, tive a oportunidade de praticar o meu inglês, o inglês que eu, graças ao SESI, que tem na matrícula, na grade curricular, eu tenho o melhor desenvolvido. E foi um momento de reconhecimento, não só para mim, mas para a equipe toda também, para todo mundo que me apoiou durante esse projeto. Para minha família também foi um afurdunço enorme quando eu ganhei o prêmio no grupo da família, então todo mundo estava torcendo muito por mim e foi uma viagem espetacular. Eu tive acesso a vivências, eu vi de perto como que é uma competição em nível mundial, eu vi robôs espetaculares, eu vi projetos espetaculares, eu fiz conexões com pessoas de países diferentes que em outra oportunidade, em outra escola, em outro contexto, eu tenho certeza que eu não teria. Então, é muito incrível você enxergar como a mesma robótica que a gente tem aqui em Aparecida de Goiânia, a gente consegue ver em Houston, nos Estados Unidos, a gente consegue ver numa equipe da Califórnia, numa equipe do Japão. É a mesma paixão e é algo que é da robótica, essa juventude transformadora que desenvolve projetos, desenvolve iniciativas para melhorar o mundo. E é maravilhoso a coisa. Elisa, como é que você se vê daqui a 5 anos? Não falo nem 10 mais, sabe? Há 5 anos, daqui 5, como é que você se enxerga? Eu quero muito fazer faculdade, atualmente eu estou decidindo ainda qual faculdade, vamos ver, mas acho que daqui 5 anos eu quero me ver outra vez num torneio de robótica. A gente tem essa cultura muito viva de quem foi competidor não sai da robótica e segue a vida e esquece, deixa para trás. A gente tem, principalmente na FSC, uma cultura de mentores muito forte. Então, o conhecimento que eu adquiri,
ele não serve só para mim na época que eu estou competindo. Quando eu paro de competir, a tendência é que eu volte para apoiar a equipe, que eu volte para acompanhar. Também tem os voluntários, então eles apoiam todas as equipes durante os torneios e é uma experiência edificadora a gente poder estar nesse processo de enxergar a outros jovens seguindo o caminho que eu já fiz. Então, é muito bom porque eu, com 16 anos, sou mentora da equipe de FLL que a gente tem lá na escola. Então, a equipe que eu competi com 15 anos, eu volto para apoiar, para passar o que eu aprendi para eles e para garantir que eles tenham as mesmas oportunidades, o mesmo apoio que eu tive e que me fez chegar tão longe. Então é muito gratificante, é engraçadinho porque eles às vezes são 2, 1 ano mais novos que eu, me chamam de tia, ai, mentora. E aí a gente cria esse senso até Tia com 16 anos é ótimo, né? a gente cria até esse senso de responsabilidade. Aí eu tenho que ser inspiração, tem que ser modelo. Então vamos lá. E aí meu irmão tá competindo, ele compete na FLL, é o Carlos Henrique. E aí ele fica, ai, Elisa, eu quero ser igual você daqui a pouco. Aí a gente, então vamos passar. Aí eu quero ir pro Que nacional com você. responsabilidade, hein, Elisa? Uhum. Vonei, isso são características do time de robótica, mas que são vivenciadas por todos os alunos da Escola SESI, né? Então, todos os alunos têm essa oportunidade, porque não podem não vivenciar as competições, mas têm a robótica no currículo, exercem a robótica e usufruem dos benefícios da robótica para o ensino. Sim, eu acho aquilo que eu comentei antes, né, Sandra? A comunidade escolar toda, ela acaba se contaminando, se contagiando. O contato nos corredores, no intervalo, um professor que entra numa sala, sai dessa sala, vai para outra, esse conhecimento, toda essa energia, ela transita dentro de uma escola. Obviamente que quem vai para uma modalidade de competição tem um extra turno, extra quadro maior, uma dedicação maior fora do horário de aula. Mas a comunidade escolar toda trabalha dentro do Maker, dentro da robótica, com os mesmos professores, com os mesmos técnicos, né? E com os mentores, como a Elisa acabou de comentar, durante os outros dias. Então, a escola tem sim uma metodologia de ensino que tenta tornar o conteúdo mais atraente, mais leve, né? Mais contextualizado dentro de ferramentas como laboratórios, makers, dentro de kits didáticos que possam transitar da teoria para o conhecimento prático, de tornar o abstrato ali pego na mão, né? Como a gente fala, assim, pegando a Mão na massa. mão na massa, exatamente. E agora nós estamos no mês de junho e agora é um período que muitas pessoas, por ocasiões diversas, transferem, né? Fazem transferência para outras escolas. Quem quiser se transferir, quis conhecer a metodologia do SESI ou já reservar vaga para o ano que vem, porque também já é época, né? Sim. Como que essa pessoa tem que fazer? Então, a gente sempre recomenda que vá à escola. O melhor caminho, a melhor solução é conhecer a escola, ir visitar, chegar na nossa portaria, no nosso atendimento, pedir para conversar com a supervisão ou a coordenação pedagógica do SESI. Lá eles estarão recebendo a família ou a pessoa que estiver procurando. A gente vai mostrar toda a escola, nossos projetos, a nossa metodologia, vai esclarecer todas as dúvidas e se a família assim tiver decidido transferir, será encaminhado para a Secretaria Escolar para a questão burocrática, documentação, históricos, documentos que são burocráticos que se fazem necessário. Mas o primeiro momento é junto à coordenação, junto à supervisão educacional, para conhecer a nossa metodologia e conhecer a nossa escola. E eu digo assim, ouvindo os pais que lá frequentam no extraturno, lá à tarde, à noite, no sábado com os meninos da robótica, ouvindo o pai e a mãe da Elisa, né, que chegaram para a gente, falaram que isso nem passava perto dos sonhos deles e que a única coisa que eles não se arrependem foi de ter trazido os 2 filhos para o SESI. E eles já perceberam a mudança dentro da família, do contexto familiar, de toda a família deles. Então, uma coisa que vai contagiando, que vai contaminando a família. Então, só ouvindo a família da Elisa, a gente tem certeza que a gente está no caminho certo, que a nossa escola transforma o mundo e que as famílias estarão acertando com um dos melhores presentes ou heranças para os seus filhos. Uma última pergunta, só para esclarecer aquelas dúvidas que sempre aparecem. Qualquer pessoa pode estudar na escola SESI? Qualquer pessoa.
A gente não tem distinção, não precisa trabalhar na indústria, existe muito isso, a gente encontra muito isso. Ah, mas eu não trabalho na indústria, como é que eu faço? A gente não tem essa distinção, não tem mais essa separação hoje, né? A única coisa é um pequeno diferencial, muitas vezes financeiro, um desconto com benefício por causa do seu sindicato, da sua categoria da indústria. Mas hoje ela é aberta a toda a comunidade de Aparecida e região. Viu só? Você que está aí nos assistindo também pode estudar no SESI. Elisa Laura Teixeira de Alencar Nascimento, muito obrigada pela sua presença, parabéns, você é uma vencedora, que você continue a sua vida inspirando não só os seus colegas, mas também a nós, né? Exato. Porque é muito bonito ver isso numa menina de 16 anos, né? Você está brilhando, você está brilhe mais. Muito obrigada, uma honra estar aqui hoje e só transmitindo essa mensagem de que todo aluno pode estudar no SESI e todo aluno pode ser parte de uma equipe de robótica. Às vezes a gente tem na cabeça que robótica é muita matemática, é muito robô ou é muita habilidade comunicativa. Mas principalmente, eu não posso falar das outras unidades, mas no SESI Aparecida, a robótica é para todo mundo. Tanto é que eu era tímida, introvertida, e ainda assim entrei para a robótica e tive esse boom de crescimento, de desenvolvimento pessoal. Então, todo mundo pode ser da robótica, sempre vai ter alguém que vai enxergar as habilidades que você tem, todo mundo é bom em alguma coisa e a gente valoriza isso na robótica. Vem pra robótica, né? Isso é Uma SESI. menina tímida e agora está transformando o mundo, Eu, coisas que só o SESI faz, né? eu acho que eu preciso deixar aqui o reconhecimento a todos os professores que tiveram junto nessa jornada, né, Elisa? Eu acho que existem os mestres que estão por trás, os técnicos, obviamente, têm um papel muito importante junto ao time, mas são outros professores que também dão suporte em outras áreas. A professora de inglês tem que ajudar, tem que melhorar o inglês, obviamente, né? Então, a Elisa nunca fez uma escola de inglês. Ela foi uma competição, foi para o Houston com o inglês que ela estudou dentro do SESI. Não precisou fazer um reforço de inglês. Foi suficiente. Então, parabenizar todos os professores que lá desempenham o seu trabalho com maestria, a coordenação, a supervisão, que dedica em algum momento do dia energia para que esses projetos, para que esses jovens sejam vitoriosos nas suas vidas. Nós até teríamos aqui o Paulo Ricardo Miranda de Queiroz, ele estaria aqui representando todos esses professores, toda essa equipe de trabalho, mas infelizmente ele teve um problema de saúde na família e não pôde estar presente. Mas de uma próxima oportunidade, com certeza, se não o Paulo, um outro representante estará junto aqui para participar, né, desse momento tão importante. Volney César Magedan, diretor da unidade SESI Senai de Aparecida de Goiânia, é um prazer recebê-lo. Volte sempre, principalmente se for com novidades assim. Obrigado, Sandra. Uma satisfação estar aqui com vocês. E você, muito obrigado também pela audiência. Espero que você tenha gostado, assim como eu gostei desse momento. É sempre bom falar de coisa boa. Na próxima semana a gente volta sempre com informações e novidades para você. Até lá!